Fala galera, beleza? Aqui é o Perenha do Perenha Cast. Hoje estamos com mais um programa e para não esquecer, ative o sininho, não esqueça de compartilhar, fale com seus amigos, vamos comentar com os comentários de vocês. A gente consegue engajar todo mundo no YouTube, trazer pessoas novas, trazer coisas legais e consegue o quê? Gerar informações das pessoas que estão aqui comigo. Nós estamos hoje... Temos que agradecer. É verdade, temos que agradecer. Mais de 12 mil inscritos. Gente, muito obrigado, valeu. Fico feliz de saber que o programa tá, girando, todo mundo olhando. Legal, continue, vamos lá, vamos junto. Compartilha para crescer cada vez mais. Isso aí, vamos compartilhar. Agora vamos aqui, hoje eu tenho uma entrevista legal com o João e com o Wellington. O João é da JW Estruturas. É um empresário muito antigo da área e estou aqui com o Wellington da Solar Cuiabana. Solar Cuiabá. E o Wellington está aqui hoje para falar de sol e o João de falar de ferro. É bem assim. Ressaltando, pai e filho, né? Pai e filho, olha que maravilha. Como é bom a gente ver isso, né? Essa convivência. Então eu quero agradecer vocês dois por estar aqui hoje, tá? E vamos aqui, tocando a nossa conversa, levando o nosso papo legal, porque as pessoas querem saber disso, da nossa vida, o que a gente faz e como que a gente vem para ter esse sucesso na vida, certo? João, vou começar com você. Um rapaz novo, gente boa. João, como que você veio parar em Cuiabá? Me conta essa história. Meu amigo, é um prazer estar aqui com você, fazendo isso. Legal. E isso aconteceu há muitos anos atrás, 1968. Eu nem tinha nascido. 1968. Eu tinha 8 anos de idade, meu pai... Eu sou nordestino, eu sou da Paraíba, sou paraibano. Meu pai endoidou a cabeça lá e veio embora para Mato Grosso. Nessa época nós tínhamos um amigo, ele tinha um amigo que já morava aqui, não propriamente Cuiabá, mas no interior. Certo. E ele um dia mandou uma carta, naquela época era carta. Verdade. Escrito, né? Uhum. Mandou uma carta pro meu pai que aqui juntava dinheiro de rastelo. Meu pai não era fazendeiro, mas ele tinha gado, ele tinha animais bastante. Ele era açougueiro na cidadezinha onde a gente morava. Ele, né, o açougue era comunitário. Então, cada dia era o dia de um açougueiro. Poxa, que legal. Entendeu? Era comunitário. Então, ali tinha carne de boi, tinha carne de porco, tinha carne de ovelha, de bode, tudo que você pensasse tinha ali dentro. Era como o mercado municipal de Cuiabá, antigamente. Uhum. Agora não existe mais. Acabou. Aí esse amigo dele escreveu para ele que viesse para cá, que aqui juntava dinheiro de rastelo. E ele acreditou. Ele vendeu tudo que tinha. Vendeu tudo. Juntamos as malas e picotemos para Mato Grosso. Ah, legal. Rapaz, Que maravilha. foi totalmente diferente do que era. E para acostumar com o calor daqui? No começo, quando você é criança, para tudo é divertido. Aí nós viemos rodando Tinha 8 anos, pai? Hã? Tinha 8 anos, né? 8 anos. Você tinha 8 anos. Já vem, Aí né? ele passou a trabalhar em roça. Passamos a trabalhar em roça, fazer roça para poder sobreviver. Poxa, foi um começo mesmo, né? Ó, Rio Verde, Mato Grosso ali. Colônia Parede viemos para Jaciara, aí Jaciara viemos cortar cana para sobreviver. De Jaciara viemos embora para 71 para Barão de Melgaço. Barão de Melgaço ficamos 6 anos lá. Em 76, finalzinho de 76, viemos embora para Cuiabá. Entendeu? Aquele jeito. Aí aqui a gente tinha que se virar, trabalhar do que não tinha, porque Cuiabá naquela época os serviços eram coisinhas escassas. Era uma obrazinha aqui, outra ali, praticamente quase não tinha. Aí você tinha que vender picolé, você tinha que carpir quintal, você tinha que fazer essas coisinhas que você juntasse um dinheirinho.
Naquela época, o jovem não tinha essa ganância de... Naquela época não tinha celular, não tinha essas coiseiras que tem hoje, entendeu? Então você só tinha que ter um dinheirinho no final de semana para você se divertir se tivesse uma namorada ou uma coisa. É diferente, né? E no cinema era só Bandeirante e Teatro. Aham. Os domingos, final de semana, era isso. Ah, você é quase cuiabano. Já é cuiabano. Fala que é cuiabano. Já é cuiabano. Pelo tempo, verdade. Aí, naquela época, ônibus não existia. Era pouquíssimo ônibus. Era um ônibus numa linha de vez em hora, de 2 em 2 horas na Fernando Corrêa. Era só o lugar que tinha asfalto. Era só a Fernando Corrêa. Nessa época, a empresa era Nova Era. Verdade, eu lembro. Nova Era. Aqueles Isso ônibus, quando freava, fazia aquele barulhão, né? Era, rapaz. E é só do Porto, aqui no Cuxipó. Ela não atravessava a ponte, não, porque naquela época a ponte era de ferro. Uhum. Não era ponte de concreto ainda. E aí Cuiabá foi desenvolvendo, aí eu fui aprendendo a trabalhar. Eu vim da roça, eu só sabia trabalhar na roça. Carpir de enxada e... Fala mais perto do cortar microfone. de machado e essas coisas. Uhum. A roça você sabe como é que é, né? Você nunca foi na roça mesmo, você tem Eu? mais ou menos noção. Só pra você ter uma ideia. Aí, ó. Aí, eu sou de 72, claro, não sou tão tempo, mas já tô um tempão aí. Mas assim, meu pai, ele era militar, tudo, mas nós moramos na fazenda. Ele comprou uma terra e ele decidiu que queria mexer com garimpo. Aham. E eu fui. E eu gostei, rapaz. Tanto que eu vou falar pra você, quase que eu larguei mão dos estudos e tudo pra ficar no meio do mato mexendo com garimpo. Aí foi uma época muito boa. Aí quando nós saímos da fazenda que nós moramos, né, que lá tinha gado, tinha tudo, tomar aquele leite direto da vaca, rapaz, aquilo lá é mas bom é bom demais. demais, Entendeu? E hoje em dia essa gurizada tem dor de barriga, não sei o que, não tinha nada não. Você chegar de madrugadinha às 5 horas da manhã, aí tira aquele leitinho quentinho com canela e açúcar. Rapaz, Ah, aquilo é bom demais. é bom demais. E aí, um fato engraçado que quando eu cheguei em Cuiabá, que marcou a minha vida, é que assim, que as palavras, né, que mudam, né? Um lugar é mandioca, outro é aipim, né? É. E aí eu cheguei, eu tava brincando com aquelas gurizadas na rua, brincando ali. De repente um dos guris gritava assim, ah lá, tombeira, tombeira, tombeira. Rapaz, eu saí correndo, que é isso? Que é esse tal de tombeira? Tem alguma coisa tombando. E eu fiquei com medo. Aí depois eu falei pra ele, que é isso? Cadê a tombeira? Ele falou assim, aqui a tombeira passando. Eu falei, isso é um caminhão. Ele falou assim, não, é tombeira. Eu falei, entendi. Esse é um fato que eu nunca esqueço. Naquela época era isso mesmo, era tombeira. Verdade. Só que É caçamba, né? né? Não é a tombeira, era o caminhão que carregava... Cascalho. Cascalho. É caçamba hoje, né? Uma caçamba Aquela, hoje. ela tomba, né? É. Ela tombava. Naquela época a gente falava tombeira, a gente não falava caminhão, não. Era a tombeira, vem vindo a tombeira lá. Pois é. E isso aqui é um linguajar, acho que da região, se eu não me engano, né? Porque em São Paulo não tinha. Sou de Araçatuba, né? Então não tinha isso aí. Então, São paulista? eu sou de Araçatuba. Então acabou que a gente vai sentindo essas diferenças, né? Bastante. E você chegou, foi trabalhando nessa área, foi na roça. E quando que você teve assim a visão para entrar nessa trabalhar com ferragem, com estruturas? Olha, em 78, eu fui... Antes disso, eu trabalhei de servente. Depois de servente, eu passei para pedreiro. Depois de alguns anos, um tempo, passei para pedreiro, aí passei oficial. Minha colher depois oficial. Isso com um patrão só. Aham. Durante 2 anos, trabalhando com ele. Classificou, ele mesmo me classificou sem eu trabalhando. Você tem ideia, Alexandre, era servente e pedreiro. Mas era assim, servente naquela época, fazia assim, ele fazia massa, e ponhava o tijolo para o pedreiro. Quando era 11 horas, parava para almoçar todo mundo. O que a gente fazia? Aí nós, servente, para poder aprender, trabalhar, porque não tinha chance assim tão fácil, não. Aí a gente pegava, almoçava rapidão, enchia os caixotes de massa, enchia os andaimes de tijolo, e a gente ia sentar tijolo.
durante 1h30, 2 horas, até o pessoal voltar trabalhar. Quando eles voltavam, a gente tava... E assim a gente ia, assim eu consegui passar meia colher, que a gente fala é meia oficial, Certo. depois de 6 meses, Ah, fazendo assim, eu trabalhava com som doido. Depois de 1 ano, aí ele me classificou como pedreiro. Aí eu saí dele, não trabalhei com ele. Nós morávamos no Pedregal, você conhece Pedregal? conheço. Nós morávamos no Pedregal. A primeira casa que eu construí no Pedregal, 2 peças e um banheiro. Não tinha nem noção de sair de Mas preço, de nada. a parede seu certinha, retinha? Aí, Será que tá de não, boa? sabe o que acontece? Tá aberto até hoje lá a O casa. cara colocou um pedreiro para fazer a casa e o pedreiro estava fazendo errado em vez de fazer do jeito que ele queria. Aham, Aí, e como esse cidadão nós já se conhecia, aham. ele gostava muito de mim, aí ele falou para mim assim, João, eu sei que você é pedreiro, não é? Falei, aprendi agora, mas você não quer fazer aquela casa lá para mim? Não. Falei, mas o senhor Antônio está trabalhando já para você. Falou, não, eu tiro ele de lá e põe você. O nome dele é Fernando, chamavam Fernandão. Era do tempo Aham. do Reveria. Aí, fiz a casa para ele. Um medo desgramado de errar e tudo, porque ele era nervoso, era bravo. Mas fiz a casa para ele. Entendeu? Aí daí para frente, quando eu terminei de fazer a casa, uma empresa que tinha aqui, eu não me lembro mais o nome dela, ela era na Boa Esperança, estava contratando pedreiro para viajar, Aham. para trabalhar fora. Nessa época, as cidades era comandada, as águas era comandada por Cuiabá. Cuiabá era quem comandava o município tudinho, as águas do município. E essa empresa estava contratando para ir para lá, para General Carneiro. Entendeu? Aí entrei nela lá e fui para General Carneiro. Uma pedreiro. Aham. Aí, lá depois de 1 mês que eu já estava lá trabalhando lá, aí lá eu era servente, lá eu era pedreiro, lá eu era carpinteiro, lá eu era armador. Aí tinha que ser tudo. Multiuso. Tinha que ser tudo. Lá você tinha que Aham. fazer tudo. Legal. Aí chegou um cidadão lá, chamado Nelson, um negão, quase 2 metros de altura. Aham. E nós estávamos fazendo a base da caixa d'água. Aham. Uma base para levantar a torre a estrutura dela. Aí ele foi e falou assim, você conhece alguém aqui que mexe com estrutura, que monta estrutura? Eu falei, que eu não conheço é ninguém. Aí ele olhou para mim assim e falou assim, ô grandão, né? O tamanho que era, Era né? só fiar. Magrinho. Aham. Ô grandão, você não quer montar essa estrutura? Já que você está fazendo a base lá, você não quer montar a estrutura para mim, não? Aí eu falei para ele, olha, o nome dele era Nelson, mas a gente chamava ele Bilzão. Ó, Bilzão, eu não sei, eu nunca mexi com isso, não. Eu falei, não, isso ali é o seguinte, eu vou mostrar para você. E o seu amigo tinha um companheiro, um amigo, o cara era Uhum. peito mesmo, só que ele era grandão, Aham. 1,80 m e pouco. Aham. Aí eu falei para ele assim, primo, nós chamava de primo um outro. Aí, primo, e aí, o que você acha? Vamos pegar para montar? Ele falou, se ele pagar, além de a gente ganhar lá, se ele pagar a gente também, nós vai, ué. Aí Aí eu falei para ele, ó, Nelson, Bilzão, nós vamos fazer. Nós vamos montar, mas você vai explicar para nós como é que é isso aí. Porque era estrutura, era tudo já parafusada, né? Então, você não pode errar. Ele só falava, você não pode errar. Então, aqui está o mostruário, como que você vai as peças, número de peça, número disso, aquilo outro, 10 metros de altura. 10 metros. 10 metros. Aí, levantemos as 4 peças, os quatro pés direitos. E ela é assim, ela começa numa largura assim e vai afinando em cima. Aham. Onde vai a caixa em cima. 40 mil litros. 40 mil litros. 40 mil litros. E aí nós começamos, moço. Quando estava no meio, que já estava quase acabando, nós colocamos uma peça errada. Não pode. Aham. Senão, quando chegar em cima, ela não fecha.
Nós tivemos que desmontar até no local. Não. E aí, só que a gente começava 3 horas da manhã para 4 horas da manhã, porque quando era 10 horas da manhã a gente já não trabalhava mais. Você não aguenta o calor do sol, né? E o ferro quente. Uhum. E assim terminamos em uma semana e quase 2 semanas deixamos tudo pronto. Já com a base em cima, tudo, colocar a caixa. Colocamos a caixa em cima. Aí ele virou para nós e falou assim, agora vocês vão montar uma aí. Inocência. É de Três Lagoas a Inocência, dá 50 quilômetros. Lá vai vocês instalar outra. Aí eu falei, mas ela tá sem montada aí debaixo. Ele falou, não, vou explicar para vocês. Lá tinha 4 caras montando a torre lá. Só que quando eles estavam colocando as peças grandes em cima, a carretilha quebrou com uma peça e bateu no meio da cabeça de um deles, que rachou, porque o cara ainda está internado ainda. Nossa. Não morreu. E o cara não caiu de cima. Ele segurou e o outro veio e pegaram ele. Nossa. Ele estava com uns 6 metros de altura. E ele não caiu, Aí eu falei, tudo bem, nós vamos lá. Aí fomos para a Inocência. Terminamos de cá, já estava pronto, o General Carneiro. Aí larguei a empresa para trás. Uhum. Nossa, né? A parte de água, de pedreiro, ela não enchia mais com pedreiro. Aí nós animemos, aí eu animei. Falei, agora eu vou mexer só com estrutura agora. É fácil para montar, pô. É só parafusado, você não pode errar. É só parafusado. Aí fomos para a Inocência. Inocência foi uma semana. Terminamos lá tudo. Só que, quando nós chegamos lá, nós fomos para um hotelzinho. Você sabe o que é você ir de General Carneiro a Três Lagoas em cima de um caminhão caçamba? Frio. Que aquela região é Não, frio. não era frio, calor. Lá é... Calor. Ah, é? Rapaz, e a poeira? Menino. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, porque o caminhão, aqueles caminhão Ford, Chevrolet antigamente, não cabia 3 lá dentro, ficava apertado. Uhum. Era 2 para ficar mais folgado, mas 3 já ficava ruim. Aí um andava 2 horas, 3 horas na gabine e o outro em cima da carroceria, da caçamba, com todo o maquinário em cima, ferragem, tudo. As torres, máquina de solda, tudo, chave, tudo que precisava. Entendeu? Aí a gente... Só pensando aqui, essa gurizada de hoje pega a moleza, né? Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Hoje Eu falo, essa galera tudo Hoje que é fez outra isso, abriu história. estrada, esse povo é guerreiro. A gente que eu já tô na outra geração, já pegamos um trem, a massa pronta. E aí, nós fomos pra lá, terminamos essa lá. Ah, Quando nós chegamos lá, só eu e ele, certo. e o motorista que foi deixar nós lá, mas o motorista só deixou nós lá e vazou. Rapaz, olha, nós foi discriminado de uma situação, Mas por quê? porque aquele tamanzinho, aquele magricelo, parecia uma linguiça. Os caras que estavam lá, que tinha lá, os caras que tinha lá era só negão forte, só cara musculoso. Aí teve pessoas que perguntou para mim assim, você vai dar conta de fazer aquilo lá? Mas por quê? Porque os caras que estavam aí eram só cara grande. E você, eu acho que você não aguenta nada. Tudo bem. Nós chegamos numa sexta-feira à noite, nós fomos direto para o hotel, ficamos no hotel. Aí, no sábado de manhã cedo, fomos fazer visita lá na estrutura. Onde a gente ia, que a gente falava que ia montar a estrutura lá, as pessoas riam da gente. Ele dava risada mesmo. Eles não vão Ria na dar nossa conta. cara assim, onde que vocês dois vão dar conta de fazer aquilo lá? Pelas pessoas que tinham lá no local fazendo esse serviço. Então vocês pegaram um know-how nisso aí, né? Aí, isso quando foi na segunda-feira, nós pegamos duro. 5 horas da manhã nós já estávamos fazendo bagunça, batendo em cima de ferragem lá. Desparafusando, soltando parafuso que tinha coisas erradas. E fazendo tudo de novo. Aí, lá não tinha a prefeitura, mas tinha vereador. Tinha a Câmara de Vereador. Aí o vereador ficou amigo da gente, pagava cachaça pra gente.
Naquela época eu bebia, né? Claro. Aí ele perguntou para nós, quantos dias vocês vão levar, quantas semanas vocês vão levar para deixar aquela lá pronta? Eu falei, olha, para sexta-feira você já arruma uma máquina para sexta-feira e que nós vamos levantar a caixa sexta-feira. Ele riu na minha cara. Ele deu risada de mim. Ele viu, não acredito. Ele falou assim, se vocês levantar essa caixa até segunda-feira, eu pago uma caixa de cerveja para vocês. Aí vocês falam. Motivação, É lá em motivação. cima, né? Não precisava disso não. Não, claro, mas aí eu vou Nós tinha tudo grátis. Era onde nós chegava num bar que falava que era pessoal da estrutura, eu ganhava bebida de graça. Caramba. Nós fazia festa. Aí pegamos na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, eu já estava levantando a chapa de cima, onde faz a base da caixa. Na Entendi. quinta-feira de tarde já estava tudo pronto, montado, só colocar os guarda-corpo. Na sexta-feira eu levantei uma caixa em cima. Rapaz, olha, mas deu tanta gente. Deu tanta gente na sexta-feira. Lotou. A cidade inteira veio assistir a levantar a caixa. Levantar a caixa. E aí, assim, além dos 10 metros, nós subimos uma torre de 20 por 20, mais 9 metros para cima. Nossa. Era onde ia amarrar a caixa, a parte da caixa, e um tifó, uma talha em cima e um tifó embaixo, para suspender a caixa. E a máquina puxando ela para ela não pegar na estrutura. 40 mil litros, fibra de vidro. Nossa, pesadíssimo. Você sabe onde que a gente ficava? Lá em cima, lá no topo, lá em cima, puxando a catraca. E tinha cinta naquela época? Não. Não tinha Não nada. tinha nada. Nada. Você vê como Se é que você é, né? falasse de segurança, não tinha nada. Nós andávamos em cima de uma viga de 12 centímetros, com 24 quilos no braço aqui, ó. 10 metros de altura. Que Nunca aconteceu um acidente, não? Não, nunca tivemos um problema de acidente. Nossa. Técnico de Era. segurança de trabalho não Ó, existia naquela época. Você né? tem ideia, nós contratamos um cara para trabalhar, para nos ajudar lá, e nós colocamos 2 vigas junto, deu 24 centímetros para ela andar em cima. Ele não andava em cima, eu mandei ele descer e mandei ele embora. Falei, ó, não adianta, você ficar aqui, você não vai ficar não. Você vai cair, machucar e acabar atrapalhando a gente. As coisas mudaram, né? Nossa. E aí, levantei uma caixa. Aí, rapaz, foi festa. Na sexta-feira à noite e no sábado foi festa. Foi festa. Aí, E essas cidades, elas não tinham infraestrutura. Isso que Não. vocês estavam fazendo era para levar água pro povo. era porque a água que era direto Da bomba. da Não tinha bomba. armazenamento, né? Não tinha um armazenamento. Essa caixa era que ia para Então o povo vibrava com isso, né? A cidadezinha era pequena, não era grande. Aham. Mas tinha cinema, tinha hotel, tinha tudo. Entendeu? Tinha a Aham. Câmara de Vereador, que ela pertencia a Três Lagoas. A Prefeitura de Três Lagoas é que comandava lá. Os vereadores tinham a Câmara de Vereador, mas não tinha prefeito, porque o prefeito era o de lá, que comandava. Entendeu? Só a Câmara de Vereador lá. Não era bem uma Câmara, era só uns 3 ou 4 vereadores, só para dizer que tinha vereador. Uhum. E aí, quando foi no sábado, na sexta, no domingo para segunda-feira, levantei um acampamento de lá. Fomos fazer outra em Nova América, de Dourados, 20 quilômetros, 15, 20 quilômetros. Nossa. A mesma coisa. Nossa, tá vendo como que... Fazer finalização, porque abandonaram o pessoal que estava montando, abandonou e não quis mais. Então vocês salvavam a pátria deles, porque toda vez vocês iam lá para arrumar coisa errada dos outros. E o cara sumiu, o cara foi embora. Largou nós que se virava, era quem se virava. Ele só comandava de lá e nós quem... E olha como que é interessante, né? A constância de você executar sempre seu serviço certinho. Na primeira, ele errou. Você viu que ele errou uma peça, teve que desmontar. Na terceira, ele já estava consertando. Para né? você ver o know-how que a pessoa ganha fazendo isso. Exatamente. E essa terceira era em Nova América. É uma currutelazinha que é entre Dourados A quarta, né, na e verdade. Carapó. Aham.
Dourados e Carapó. Aí nós chegamos dentro do colégio. E era época de aula, rapaz. Aí o diretor do colégio deixou uma sala só para nós ficar à vontade. Nós não foi para hotel, não. Nós foi para o colégio, dormir dentro do colégio. E ali nós acabamos de montar a estrutura. Era mês de novembro já. Já era dia 8 de novembro e nós tinha que vir embora antes das eleições. Nessa época teve eleições. Em 78. Aí eu falei para ele, isso aqui nós temos que terminar no máximo até o dia 10, dia 12 para nós vazar, para nós ir embora. Porque nós não vamos ficar aqui não. Daqui nós vamos voltar para casa, porque eu não vou para outro lugar não. Aí ele tinha mandado um recado para a gente que era para nós ir para Curitiba. Mais caixa. Era para nós ir para Curitiba. De lá de onde nós estávamos, era para nós ir já para Curitiba para montar umas estruturas lá em Curitiba. E aí você foi só se especializando em estrutura metálica. Aí só estrutura metálica. Aí terminamos isso aí e viemos embora. Aí eu falei, não, agora eu vou embora. Nós saímos no dia 13 para dia 14. Aí cheguei na rodoviária de Campo Grande. Naquela época, moço, você viajar era complicado. O ônibus era tudo, tinha os horários certinhos. Não é igual hoje, que hoje tem ônibus a rolê, não. Ônibus era aquele, e se você não achasse mais banco, você tinha que ir em pé. Andar em pé. Até quando desocupasse um banco, para você sentar. Chegamos na rodoviária, o ônibus já estava na plataforma. Fomos lá comprar, não tem mais passagem. Aí o vendedor falou assim, eu posso vender 2 passagens para vocês, mas vocês vão em pé, até desocupar um banco para vocês sentar. Eu quero ir embora. Né? Eu quero ir embora. E aí foi isso que aconteceu. Vemos, rapaz, na hora de falar uma coisa, o povo não dizia, ninguém dizia. Manda um recado para esses meninos de hoje que trabalham. Naquela época era estrada de chão. Não era asfalto. Você vê como era difícil. Era estrada de chão. Era aquela costela de vaca. Sim. Um menino. A te falar uma coisa, você andar assim 200, 300 quilômetros em pé. Misericórdia. Igual esses ônibus de hoje que você anda não aí. Não é fácil. A vida era muito difícil. É que também hoje nós temos que ter toda a segurança, né? Mas a gente vê como era sofrido. A gente conversa com as pessoas meu pai, minha mãe, meus avós. Era tudo sofrido. Como hoje a vida é maravilhosa. Hoje eu vou te falar uma coisa. O jovem de hoje em dia tem uma regalia fora de sério. Entendeu? Hoje tem uma regalia fora de sério. Você não. Naquela época, nós não tinha muita escolha das coisas, não. Era aquilo que os pais oferecia, era aquilo ou senão a gente tinha que correr atrás do que você quisesse alguma coisa. Entendeu? Hoje não. Hoje a facilidade é imensa. É muito legal ver essa história e ver que você venceu, que você foi trabalhando com isso e seguindo essa estrada, né? Hoje já tem 40 e poucos anos, quase 48 anos que eu estou em Cuiabá. Nunca saí daqui, a não ser, morei 1 ano e pouco em São Paulo, Ribeirão Preto. A minha vida inteira foi aqui, meus filhos estão aqui. Entendeu? Minha vida inteira foi aqui. Que legal. E o Wellington, eu vou conversar agora, perguntar para o Wellington sobre solar. Você sabe, Wellington, que é bola da vez, né? As ferragens estão até hoje, entraram no mercado e nunca saíram, né? E o solar, Wellington, ele veio para ficar, pelo jeito. Sim. Porque nós temos uma deficiência hoje energética, o mundo, né? A gente não pode destruir mais a natureza. E eu vejo que a tecnologia do solar cada dia está mais forte, está melhor, está aumentando. Wellington, queria saber, é muito importante assim, por exemplo, eu quero colocar um kit solar na minha casa. Sim. Né? Como que eu consigo dimensionar qual é a carga, a quantidade que eu vou ter que gastar para poder fazer? Assim, hoje, quando a gente faz um projeto solar, a gente baseia geralmente no seu consumo.
né? Entendi. Consumo mensal. Geralmente o pessoal que faz, o exemplo, se eu tenho um consumo de 500 kW mês, né? Mas tem pretensão de aumentar, colocar um ar-condicionado a mais, né? Um filho que vai vir. Então, assim, a gente ou coloca um pouquinho a mais, né? Uhum. Uns 10, 20% a mais na geração, um tanto para sobrar. Ou se não, tem pessoas que já é no limite. Ah, vou ali, já vou trocar a conta pelo financiamento. Aí a gente baseia nisso, né? Vamos supor, você tem 500, geralmente a gente faz 600, 550, para sempre sobrar um pouquinho de consumo, né? De geração. E você vai tendo um bônus ao longo do tempo, só vai ficando na concessionária, né? Entendi. E me diz uma coisa, hoje, eu quero instalar na minha casa, vamos dizer. Esse processo de instalação, quanto tempo leva para a pessoa já estar gerando, mandando para a Energisa? Assim, Energisa, né? Energisa. Aham. Assim, o processo de instalação funciona assim da seguinte forma: a gente vai até a sua casa, né? Faz toda uma análise, verifica o telhado, né? Porque hoje em dia, em Cuiabá, tem muito telhado, tem que ter até essa responsabilidade, tem muito pessoal que vende e não verifica a estrutura. Certo. Tem muito telhado de madeira, casa antiga, que não suporta, às vezes não suporta o peso, entendeu? E então, assim, a gente verifica o telhado, verifica padrão de entrada, de rede, tudo. Aí sim, a gente vai, monta uma proposta, passa para o cliente liberou, tá aprovado, beleza. Aprovou, aí a gente faz a compra do material, aí a gente já dá a entrada no processo do projeto para aprovação na Energisa, Ah, legal. aprovou, assim que, vamos supor, às vezes pode ser que o material não chegue, não tenha pronta entrega, mas ela chega com 10 dias, chegou o material, a gente já faz, aí o projeto já está aprovado na Energisa, a gente já começa a instalação. E esse projeto para aprovar na Energisa leva quanto tempo, mais ou menos? Olha, geralmente tem projeto, vai de projeto para projeto, né? Tem lugares assim, hoje a demanda da Energisa está um pouco alta, devido ao pessoal tá fazendo bastante, né? Então, assim, geralmente eles pedem 15 dias. Pode ser que seja mais rápido. A gente consegue um pouquinho mais rápido. A gente tem os parceiros, né? E às vezes a gente consegue mais rápido. Hoje em dia, um projeto pequeno aí de 500 kW até 1000 kW cerca de 30 dias está pronto. Que legal. Aprovado. Que bom. Aí sim, a gente faz a instalação, projeto já aprovado da Energisa, a gente faz a instalação, finalizamos a instalação, aí a gente pede a vistoria. O que acontece? A gente pede a vistoria, a Energisa vai lá na casa do cliente, vai verificar se a instalação está dentro da norma, inversor, painel solar, está tudo dentro da norma, cabeamento. Eles fazem uma análise para saber também se está na regra. Isso tem que estar. A Energisa é bem burocrática. Se não tiver certo, eles reprovam e você não consegue. Entendi. Só para você ter ideia, ele reprova se você não tiver uma placa de advertência no padrão. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim, aí ele aprovou lá, tá tudo certinho, sua instalação tá bonitinha, tá seguindo a norma. Aí ele vai lá e aprova o projeto. Aí eles pedem mais 10 dias para trocar o relógio. O que acontece? O relógio, ele tira o seu relógio comum e coloca o bidirecional, que é o relógio que é apropriado para energia solar. Entendeu? Ele coloca lá, divide o consumo da geração que você tem, que você produz, e o que você gasta. Entendeu? Aí ele injeta na rede. Entendi. Trocou o relógio, está funcionando o seu sistema. Deixa até uma curiosidade que eu tenho. Todo mundo está injetando na rede, certo? Essa energia, o que acontece? Ela entra para, vamos dizer, aumenta a amperagem da rede, tudo, e aí ocasiona qual é a economia que tem, vamos dizer, a empresa, você sabe, de energia? Ela tem que girar menos as turbinas dela, seria isso? Não, o que acontece? A energia produzida na sua usina, exemplo, você produz 1000 kW, né? Você consumiu 500, está sobrando um bônus de 500. Essa energia é injetada na rede, na rede da Energisa. Ela fica acumulada. Aí eles vendem para a empresa, para quem usa. Não. Tem formas, né, de você criar um processo de você montar uma usina para poder fazer uma distribuição. Entendi. Mas é um outro processo, não é um residencial, por exemplo, né? Você já tem que vender, já é um outro processo, tem que abrir uma empresa, tudo certinho, legalizado. Especializado em venda. Isso. O que você pode fazer? Vamos supor, se eu colocar na Soled,
Colocando a sua LED, o senhor pode distribuir o bônus. Eu vou mandar tantos por cento para minha residência, vou mandar tantos por cento para o barracão. Olha, isso é legal, cara. Entendeu? E Então, me, assim, e o me senhor diz... pode distribuir. Ah, legal. E quantos pontos eu posso distribuir? Vários? Olha, até 5. 5 unidades consumidoras. Lembrando que o senhor só pode distribuir dentro de... Tem que todos estar no mesmo... Tá cadastrado. Na mesma... Uhum. No mesmo nome. Ah, entendi. Você só manda de CPF para CPF ou CNPJ para CNPJ. Digamos que na sua casa é CPF, mas você tem um bônus. Eu não consigo, então, passar para minha mãe, pro Não meu pai. consegue, a não ser que o A não senhor ser que vá... você faça um registro já direto. Deles lá. Você passa a conta da casa Uhum. dela, É. seu nome, Ah, aí entendi. você consegue fazer a Aí distribuição. você consegue, o contrário não. Entendi. E tem muita empresa hoje, pelo que eu percebi, que está entrando nesse mercado. Sim. Eles vendem a energia e já que nem se falou, é um outro CNPJ, um outro sistema, eles vendem. Existe assim, um investimento para isso, então deve dar uma margem de lucro para essas empresas, né? Sim, que geralmente o que acontece? Você faz geralmente o processo, o financiamento, ele se torna mais em conta do que até o consumo seu. Ah, Né? é? Porque qual que é a ideia da energia solar? É você trocar a sua conta de luz pelo financiamento. Você está entendendo? Entendi. Então, assim, você vai deixar de pagar. Por exemplo, você paga todo mês sua energia. É algo que você pagou e não tem retorno, né? Agora é diferente. Você paga a sua usina. Dentro de 4 anos, vamos supor, você fez em 4 anos, quitou sua usina, você não vai pagar mais a energia. Você vai pagar a taxa mínima, né? Que varia de mono, bi, trifásico. Cada unidade tem uma taxa. Né? Hoje um bifásico paga a média de R$ 80 mais ou menos, 75, depende da unidade. Entendi. Né? Então, assim, depois que você quitou seu financiamento, você tem energia, você já não está livre da Energisa, digamos de passagem. Você não está livre em quesito do quê? Taxa de iluminação pública. Sim. Né? Isso aí é pagar pro resto da vida. Não tem como, que é um trabalho dele. E os 50 kW, que é o que acontece? É o que de noite, né? A parte da noite, a Energisa te devolve. Então, assim, te devolve o que você mandou para ele lá. Na parte da noite, a usina não funciona. Então, a Não Energisa gera energia. manda energia para sua casa. E eles cobram essa parte. Entendeu? Ah, entendi. Então quer dizer que se eu gerar mais do que eu consumo, eu não pago nada. Eu vou pagar só aquela taxa mínima. Só a taxa mínima. Agora, se eu, por exemplo, vamos dizer que minha conta ela é R$ 1.000 por mês. Uhum. E aí eu gero que dá equivalente a 800. Chega no final do mês, eles me cobram 200. Não, vai sobrar 200. Não. Não, Vamos dizer que a minha usina tá gerando menos do que eu consumo. Uhum. Então eles me cobram. Isso, ele cobra o excedente. Vai cobrar o É o excedente. excedente. Então, assim, mas a intenção é fazer com que você sobe. Você nunca, não tem que ser para baixo. A não ser que acontece. Pode acontecer de você fazer e você aumentar muito o seu número de equipamentos dentro da sua casa, dentro da sua empresa. A pessoa faz isso geralmente. Faz. O que acontece? O que eu vou explicar para o senhor? Tem muita gente que faz no limite. Coloquei energia solar. Liga o ar-condicionado e deixa estourando o dia inteiro. Não é assim, entendeu? Você tem que fazer já programado. Por isso que tem que ter um estudo. Muitas vezes o que acontece? A gente tem que conversar com o cliente, tem que perguntar para ele se tem intenção de aumentar, né? Tem intenção de prolongar, tem intenção de colocar um ar-condicionado na sua sala, numa área gourmet, né? Porque assim, a gente tem que pensar a longo prazo. A energia, o sistema fotovoltaico, ele é para 25 a 30 anos, entendeu? Funcionamento dele. Então a gente tem que pensar todo esse tempo, né? Uhum. Esse período de 25 anos, ele mantém sempre na mesma constância ou ele vai degradando, vai diminuindo? Né? Sim, ele vai perdendo a eficiência, né? O que acontece? Hoje em dia, os painéis fotovoltaicos estão cada vez mais, a tecnologia está avançando, né? Então, assim, a indústria está produzindo para ele ter menos perca. Mas, assim, de 10 a 12 anos, mais ou menos, você vai ter de 100% ele baixa para 90% de geração. Digamos que nos 12 primeiros anos, ele já vai reduzindo
a produção dele é que nem uma pessoa. Já não, conforme o tempo, ela já não vai entregando o mesmo, né? Entendi. Aí, chegando dos 12 acima, ela baixa. No máximo 80%. Mas até lá, você já tirou seu investimento, você Sim. já economizou bastante, né? E hoje, o que que me dá, vamos dizer, eu coloquei esse kit na minha casa. O que que hoje me dá de manutenção? Vamos dizer, eu preciso dar alguma manutenção, Sim, limpar essas placas, porque parece que eu já vi, às vezes você tá andando de carro, você vê, tá cheio de casa com a placa suja, tudo empoeirada. sim. Existe uma manutenção para Limpeza, isso? sim. A manutenção em si do painel solar é limpeza, né? Depende do local. Vamos supor, se a pessoa tem a casa dela numa estrada que não é pavimentada, sobe muito mais poeira, entendeu? A tendência é sujar mais. Então, assim, é sempre que você vê o seu painel já bem poeirado, já é bom fazer uma manutenção. Eu aconselho o cliente de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, entendeu? Fazer uma limpeza, ou ter ele mesmo, entendeu? Uhum. Ele pode, desde que ele tenha noção do que ele está fazendo, né? Porque não é um negócio tão difícil de fazer. Porém, tem lugares que não tem um acesso tão fácil. A gente tem que colocar cinto de segurança, tem que fazer uma linha de vida, né? Na verdade, a pessoa não deve fazer, né? É um risco, né? Sim, mas Tem a empresa que vai e faz. sim. Nós mesmos oferecemos esse trabalho, né? Entendi. De limpeza. No quesito manutenção, o que acontece? A cada um ano é bom a gente estar passando na empresa, na residência, verificando cabeamento, né? Os disjuntores, fazendo um reaperto do sistema. Né? A gente faz uma análise. Porque assim, passa tempo, a gente não está acompanhando no dia a dia. Pode ser que às vezes afrouxa alguma coisinha, ou o pessoal que mexeu no telhado tirou o cabeamento de lugar. A gente pode estar verificando, além de fazer a limpeza, a gente faz todo um processo de análise, ver que não tem cabo exposto no sol, por mais que o cabo ele tenha a proteção dele, né? Faz reaperto. O que acontece? A maioria hoje dos curtos e que pega fogo é um parafuso mal apertado no disjuntor, entendeu? Então, pode pegar fogo se a pessoa não der manutenção. Sim, Porque é ele bom. trabalha com 12 volts, né? Não, Ou depende. Ele mais. trabalha em toda voltagem, depende A muito. placa. Sim. Sim, ela é ampere, né, na verdade, né? Aham. Mas o que acontece? Ela é corrente contínua, né? Entendi. Então, Entendi. tem que ter, né? Tem Tem que que ter uma ter. manutenção. Uhum. Porque hoje em dia, vamos por exemplo, a gente coloca num prédio, por exemplo, eu já tive empresa que eu coloquei sistema, pessoal que foi mexendo no telhado arrancou o painel Nossa. e não colocou o conector de novo. Aí o que acontece? O cliente, não está gerando, né? A gente tem que ir lá verificar por que não está gerando. Aí a gente vai ver, está desconectado. Eu vi que esses aparelhos hoje em dia tem até um aplicativo que você vê pelo celular. Sim, você pode verificar remotamente. Você vê quanto que está gerando, quanto que produziu no dia, né? Tudinho certinho pelo celular, não tem... É que nem você visualizar a câmera do do seu sistema de CFTV, né? Você vê na hora, em tempo real. Hoje está nublado, está produzindo tantos quilowatts, entendeu? Tudo pelo celular. É, Celular e computador. quando o tempo tá nublado, tudo ele diminui bastante. Sim, por incrível que pareça, a placa, ela trabalha, quanto mais fresco o tempo, mais ela produz. O que acontece? Ela não trabalha por caloria, ela trabalha por radiação, né? Ah, Você entendi. entendeu? Não é, quanto mais quente a placa, não. Se ela tiver mais quente, mas tiver passando radiação, melhor é. Entendeu? Então, é o sol que faz a produção, entendeu? Os raios, do sol que faz Uhum. a produção aumentar. Porque, assim, já tive dias que o meu tem sistema instalado que produziu mais do que um dia ensolarado. O que acontece? Eu não pode estar frio? Pode. É as nuvens. Se não tiver tanta nuvem no sol, no céu, tiver passando, é bom. Agora, se tiver muita nuvem, atrapalha. Nuvem com chuva, Nuvem com tudo chuva atrapalha. atrapalha, né? Sim. Inclusive, sobre limpeza, chuva, o que acontece? Se o painel não tiver numa orientação, tiver numa inclinação muito boa, que ele não pode parar a água, né? Isso também acontece de aumentar, faz acumular sujeira, né? E assim, Aham. qualquer sombra de sujeira que fizer, independente na ponta dele, ele vai perder produção, né?
Entendi. Um dado técnico, eu tô perguntando. Esse painel ele tem que estar apontado para algum lado? Ele vai reto mesmo? Não, hoje que o certo é o norte, mas é a produção maior. Ah, entendi. Norte. Então, se eu coloco de um outro lado, ele diminui a produção, mas depois que o Sim. sol passa, ele... O que acontece? Tem telhados hoje que não tá a orientação correta. O que é o aconselhado? Ah, não vai estar na orientação correta. A gente aumenta a potência. Entendeu? Porque ele vai ter uma perca. Entendeu? Entendi. Se o senhor quer chegar no 500 kW, você aumenta a potência para chegar nele, porque ela não vai produzir da forma correta. Tem muito telhado na orientação errada. Entendeu? Entendi. E Aí assim, você tem que fazer esses ajustes. tem todo um esforço técnico. É simplesmente, meu kit é tanto e é isso. Não, tem tudo. Você tem que explicar para o cliente que é a orientação correta. Tem tudo esse trabalho, entendeu? É coisas técnicas que muitas pessoas não passam para o cliente, entendeu? Só, meu telhado é assim, pronto. Eu vi que esse mercado parece que tá assim, tem bastante gente que trabalha com isso, mas não é, às vezes tem pessoas que é meio orelhudo, né? É um cara que entrou no mercado ali e vai vendendo o outro. Eu já percebi, porque eu já vi gente oferecendo assim. Sim, o que acontece? Hoje o ramo da energia solar, ele cresceu muito, né? Aham. E tem muito, vamos digamos, aventureiros, né? Tem Hum. muito cara que ele não sabe instalar, mas ele sabe vender, Aham. entendeu? Então, assim, ele não tem a parte técnica, se ele não faz um pós-venda, né? Digamos, eu dei um problema na minha usina, ele não vai. Tem que ter equipe, né? Tem que ter Uma tudo equipe, isso. ou até mesmo você, né? Por mais que você tenha, você tem que ter um mínimo de conhecimento de projeto, de cabeamento, né, de orientação, Uhum. na Energisa, né, tudo você tem que ter. Às vezes você também vai instalar num lugar ou num local, pode ser que você vai instalar numa área de chácara, né? Uhum. Muitas vezes, eu quero instalar uma usina de tantos quilowatts com a potência elevada. Muitas vezes a rede não suporta. Ah, tem isso também? Tem. Muitas vezes, vamos supor, eu vou montar uma usina onde que não tem, exemplo, uma usina acima de 3.000 kW dá mais de 90 amperes, é trifásico. Tem área de chácara que não tem rede trifásica. Você tá entendendo? Nossa. Então, assim, para você não vai servir. A não ser que você peça ou pague a Energisa para fazer uma adequação de poste, que já aconteceu isso. Já peguei serviço, tive que arrumar, por causa que a pessoa instalou e ficou parada. Então, assim, agora você imagina para mim, o cliente vai lá, vem, compra uma usina, vou economizar. Chega lá e não funciona. E você vai lá e fica pagando financiamento, ainda paga a sua conta de luz. Nossa. Então, assim, tem tudo, tem muita coisa por trás que o pessoal não passa, entendeu? Entendi. Desde estrutura, tem que ser estrutura de alumínio, né? Máximo a galvanizada, que a usina de sola a gente faz galvanizado, que a garantia é de 25 anos. Estrutura metálica. Isso. O galvanizado, ele dura, o ferro galvanizado, ele dura muito mais, né? Dura. Galvaniz... Ele não enferruja fácil. É. Galvanizado hoje é para durar de 20 a 25 anos. O que eles fazem nesse ferro, vocês sabem? Ele é um ferro doce, só que ele é galvanizado a fogo, Ah, né? ele não é amargo, Ele- não? Não, ele faz. Isso é Ferro doce. uma máquina de alta pressão, Ah, de temperatura. entendi. Aqui não tem o. No distrito tem, Não, né? não é no distrito, não. Não sei se ele mudou dali. Era o único lugar que galvanizava. Ah, Acho que, inclusive, até ele é conhecido meu. Tem ali onde é a Fermate. sim. Então, para cada Fermate, nos fundos, tem uma rua que desce. Lá, eu não sei se eles mudaram totalmente a empresa dali. Que Entendi. mudou lá por. Como é que chama aquele bairro lá atrás do Bom Jesus, que é. Onde a sua comadre Nova mora? Esperança. Hã? Acho que é Nova Esperança. Né? Isso. Tem uma. Elas Tem uma. foram levaram para lá a galvanização, uma parte. Legal. Eu posso galvanizar um ferro ou eu tenho que comprar ele já pronto? Não, depende do que você for fazer hoje, Aí eu posso comprar o ferro e mandar fazer também. pode galvanizar. Mas assim, você já pode comprar pronto também. Tem muito ferro já galvanizado. Porém, Entendi. é caro. Tem algumas empresas aqui que tem Tem que que já ter a vende estrutura, né? galvaniza. Legal. Tem uma definição aqui no Google do que é galvanização. É, Pode falar? pode.
Durante a galvanização a fogo, a superfície é revestida inteiramente por zinco, Sim. Exato. através da imersão e quente das peças da temperatura acima de 400 graus, visando garantir a maior longevidade à estrutura tratada, com baixo custo de manutenção e excelente custo-benefício. Exatamente. Que legal. São Google, muito obrigado. Por isso que ela fala que é a fogo, né? Entendi. Exatamente. A temperatura muito alta. E assim, o vem da Solar, por causa disso, da estrutura metálica. Sim. A gente começou, acho que foi montando estrutura metálica para algumas empresas, e o pessoal mesmo falou, cara, começa... Na verdade, era para ter começado muito tempo atrás, só que assim, a gente era tão fixado não quero, é isso aqui que eu quero, só estrutura, que não fazia. Aí eu fazia só estrutura metálica pro pessoal, né? Porque tem muita casa que tem que fazer um projeto diferenciado, né? Não é simplesmente seguir o telhado. Às vezes tem que fazer uma estrutura diferente, né? Então, eles contratam o serralheiro, uma empresa especializada. E a gente veio desse aí. Falei, de tanto eu montar, o pessoal, não, monta a sua. Eu peguei gabarito para poder abrir a minha, entendeu? A energia solar. Legal. Uniu o pai e o filho para fazer. A família tá firme e forte aí. É. Um faz estrutura, outro vai no... Nossa, Legal. hoje a gente consegue agregar. O que acontece? Tem muito projeto que a gente tem que ter responsabilidade técnica. Entendi. Hoje eu tenho competência para saber onde eu consigo colocar a estrutura. Não é simplesmente pegar um barracão, vou colocar quantidade de placa. Tem que ter uma responsabilidade, porque é um peso que vai em cima da sua empresa, né? Então, assim, a gente tem muitas empresas que a gente tem que fazer uma readequação de estrutura, um reforço estrutural para poder colocar os painéis solares, né? Então tem todo esse trabalho, né, que você tem que fazer. Porque muitas vezes a estrutura do cliente é um vão muito grande. Não suporta o peso que vai nela. Não suporta. Você tá entendendo? Entendeu? Porque... Principalmente essas estruturas mais antigas. Isso. Uhum. Essas estruturas mais antigas, que era feito... vamos dizer, nas coxas. Antigamente era feito nas coxas. Não era feito, não tinha uma estrutura igual tem hoje. O material que existe hoje. Entendi. Entendeu? Uhum. Antigamente eles faziam uma estrutura de um prédio, de um barracão de 30 metros, 20 metros de largura, com ferro roliço, trançado, soldado. Entendeu? Já vi Ainda isso. existe, aqui em Cuiabá, existe muitos desses ainda. Já vi, verdade. Antigo. Então era assim, fazia aquele arco de 20 metros, de 25 metros de comprimento. Era isso aí que segurava todo o barracão. Ele gera mais peso, eu acho, né? No distrito, na Mônaco, caminhão, verdade. tem. Lá, o barracão lá é desse tipo, não é esse modelo Antigo, de né? hoje, dessa ferragem de hoje. É antiga. Entendi. Entendeu? Hoje a gente faz muita cobertura, a gente já conversa com o cliente, pergunta para ele se ele tem interesse futuramente em colocar um painel solar, então a gente já faz pensando no peso para suportar já uma carga de painéis, entendeu? Entendi. Legal, ótimo. Eu fico feliz de ver que tem empresários, ó, de olho nisso aí, Porque tem muitos, Alexandre, que ele vê só o ganho leigo, dele, né? ele não vê assim, uma segurança que tem que ter a pessoa que está pagando para fazer, né? Então você tem que fazer, já tem que direcionar tudo certinho para futuramente ele fazer, precisar de fazer uma usina, precisar fazer outra coisa. A gente trabalha com... Não tem perigo. Qual que é o interesse da energia solar? É te gerar um retorno, né? Sim. Um retorno financeiro, você vai ter uma economia. E quando a gente faz, além de a gente querer trazer a economia do cliente, a gente tem que pensar em quem vai estar embaixo, né? Na vida do cliente. No geral, né? Não no é, geral. a gente não pensa só em vender um produto, a gente vende valor, a gente vende um trabalho bem feito de muito tempo atrás, né? Tem que pensar que isso aí vai durar muito tempo, pensar que vai subir mais pessoas em cima do telhado. É como hoje, né? A gente se conhece, a gente é parceiro, nós temos, inclusive, viu, gente? Nós temos um painel de LED junto, tá? Verdade. Um painel que tá rodando junto, que hoje a Soled faz isso, ela entra com a parceria com vários empresários e a gente faz a nossa mídia junto. E a gente também acaba ganhando novos clientes e parceiros, né? Inclusive, a JW, a Solar Cuiabá, está com sede nova, né? Ó. Futuramente, em breve, estaremos
o escritório na Miguel Sutil, ali na rotatória da antiga Gráfica Atalaia. Então, assim, quem quiser passar lá para tomar um café com a gente futuramente, vai ter uma A inauguração JW também. Estrutura está com Legal, legal. uma nova direção. Oh, Vai que assumir maravilha. tudo agora. Ah, isso É que aí. agora eu passei tudo para ele. Eu já tinha passado a Solar Cuiabá, Aham. agora estou passando a estrutura. Agora, Tá na hora de vou curtir. ter um pouquinho Descansar, Quando né? você for pra praia, me chama. Eu sou bom de de... Nunca festa. fui na praia. Não? Não. Mas você não morava onde tinha Você tem praia? ideia? Perto da praia? Não. Você tem ideia? É, Em 2018 eu fui para Paraíba, depois de 50 anos. é. Voltei lá. Eu fiquei 10 dias lá. E em João Pessoa, eu tenho um parente em João Pessoa. Fiquei 2 dias em João Pessoa e não fui na praia. Ah. É brincadeira uma coisa dessa? Não. Não fui na praia. Ele ficou lá no... Ó, nós temos que levar seu pai pra Eu praia. já fui umas 4 vezes. Aí... É gostoso, é bom demais. Eu adoro, eu Não, sou apaixonado. eu nunca fui não, mas eu tenho a maior vontade de ir. Ah, então agora é hora, estão aposentando, Exatamente. passando os negócios pro filho, né? é hora de Exatamente, quando é for, isso pode que falar, eu vou É isso que junto. eu quero fazer. Tá certo, tá certo. Fazer. Agora eu quero me divertir. Eu quero passear, eu quero andar. Não vou deixar de não trabalhar, naturalmente. Claro, É. claro. Eu não aguento ficar sem não trabalhar. Mas eu vou fazer aquilo que eu quero, tenho vontade de fazer. Passear, conhecer lugares, Sim. e conhecer pessoas novas também. Mas isso é bom, acho fantástico. As pessoas que têm, que todos nós vamos ter, a nossa idade vai ser avançada. Você tá com quantos anos hoje? 62. 62 anos. Não parece. Não. Você com 62 anos, você trabalha, né? Você tá ali firme e forte. Agora pensando em dar uma curtida, né? Mas assim, é bom a gente ver, porque hoje a gente vê que tem os jovens que não estão com vontade de trabalhar. Imagina quando chegar aos 60 anos. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. É que, na verdade, 8 anos de idade. As coisas eram diferentes. hoje a facilidade dos jovens, enfim, até nem jovens também, tem muita pessoa já de idade, de uma certa idade, não quer mais o braçal, né? Ela acomodou naquele serviço, muitas vezes que não é o pesado, né? Por exemplo, hoje uma grande dificuldade nossa, inclusive, é encontrar mão de obra, né? Porque a sua também né? Tá complicado. Você sabe como é Para que todo mundo, mas assim, o que eu vejo hoje no mercado? A gente assiste TV, você fala, o desemprego tá absurdo, não sei o quê. Emprego tem, gente. Emprego tem. E tem bastante. Tem muito, porque a gente vai conhecendo o mundo dos empresários, e aí você vai conversando e todo mundo fala a mesma coisa. Eu tenho vaga de emprego. Eu não tenho a pessoa que queira preencher essa vaga, né? Inclusive, eu vi uma reportagem que o pessoal aqui em Cuiabá estava dando oportunidade para as pessoas acima de 45 anos, 50 anos, para reiterar no mercado de trabalho. Claro, o mais jovem não quer. Porque eles têm mais saúde e quer trabalhar. Assim, inclusive, eu gostei da ideia do pessoal, porque assim, eles são mais prestativos, têm mais experiência. Imagina, você pegar uma pessoa que tem uma experiência aí de uma bagagem lá, que às vezes você não tem, né? Sim, aí que entra os mais jovens hoje. Eu vejo assim, na minha época, tá? Eu gostava de curtir. Pra caramba, gostava mesmo, festa, tudo. Demorei para pegar a responsabilidade na vida, mas assim, quando eu peguei, eu fui percebendo o seguinte, na minha geração, a galera gostava muito de curtir. E já tá uma geração assim que já tá chegando aos 50 agora que nós estamos fazendo a vida. Você é da época do Dom Bosco? Você foi? Rapaz, no Dom Bosco, final de semana. Como eu era de menor, então era só nos domingos. Nos sábados não podia entrar. Os domingos eram matinê. Das 2 da tarde às 5 da tarde. Depois das 5 eu não podia mais. Eu já era adulto. Entendeu? Você acredita que eu cheguei aí lá? Mas era gostoso ali, menino. Eu era moleque, mas na minha época... Mas dava menina, rapaz, molecada. Olha, era divertido. Era divertido. O Garanhão pegava briga, todas, né? Não tinha briga, não tinha confusão, não tinha nada. E outra, tinha os... Quantos irmãos você tem? Oi?
Quantos irmãos você tem? De vez em quando aparece Só tem um, dois- eu só apareço tem com três você, só. cara. Então era gostoso. O Clube Dom Bosco era um dos melhores clubes que tinha aqui pra gente. Tempo de jovem e Época passear. boa, né? Tinha outros também, não tinha? Tinha uns outros famosos também. Ah, tinha. Depois vai vir, eu tô arquitetando que vai vir uns amigos aqui que são meio das antigas. Aham. E a gente vai lembrar Ó, todos os barzinhos de coisa. Cuiabá. O meu tempo do Colégio São Gonçalo. Ah, Os domingos era dia de matinê. Aí os domingos, quando era meio-dia, a gente descia tudo pra lá a pé. Campo Velho lá a pé. no colégio São Colégio São Gonçalo? Gonçalo. Aí Tinha uma lá matinê tinha lá? tem o cinema no colégio. Naquela época tinha o cinema. Aham. Aqui que acontecia. E aquela gurizada toda, 15, 20, 30 guri pra lá. Assistir filme. Os padres passavam filme. Então naquela época a gente assistia Hércules, assistia só esses filmes, né? Aham. Aí primeiro você ia rezar, você ia fazer todas aquelas coisas. Aí eles iam passar o filme. Era a tarde inteira. Era a coisa mais gostosa, rapaz. Era uma E delícia. você sabe como funciona hoje, essa gurizada? Vocês passavam para rezar, hoje eles só passam cartão. Só paga. É verdade. É, as coisas mudaram, né? Olha, Cuiabá já foi gostoso demais, rapaz. Cuiabá Você é podia- bom. Você podia andar de noite qualquer hora que você não corria risco de nada. Você só tinha que ter que se livrar de cachorro e cobra. Não, Mas mas o na resto... verdade- É, mas é verdade. Eu tô Você lembrando aqui que não às vezes tinha- eu falo de fora. Ah, eu sou de Cuiabá. Tem onça na rua? Sim. Vocês já falaram isso pra vocês? Sim, quando eu vou pra Ribeirão, o pessoal, mas lá se mata, você não tromba. Gente, o pessoal lá de São Paulo acha que a gente aqui que de vez em quando aparece um jacaré no quintal. Não, mas é difícil, não é assim, não. Mas Não, uma mas se onça você já é falando demais. isso e a galera assistindo, Onça. porque quantas vezes eu ia viajar, eu ia pra São Paulo, meus primos, ou amigo lá, fazia amizade, e aí? E os índios? Me conta aí como é que Né? com eles. Cara, não conheço nenhum índio, cara. Mas eles achavam que eu era assim, eu chegava na tribo e falava assim, oba, sobe aí, Porque, na verdade, ali no centro ali é onde o encontro como é que é aquela avenida que desce reto lá? É Getúlio Vargas? não, No Isaac Povas. Isaac Povas. Hum. Lá no final dela, o encontro com a prainha, É. ali era a aldeia de índio. Ali era as aldeias. Nossa. Ali eram as aldeias. As aldeias eram naquele setor. Depois de, quando foi povoando, eles foram se afastando, foi saindo do lugar. Posso te perguntar uma coisa? Você que tá tanto tempo aqui, é verdade que quando chovia aqui em Cuiabá, naquela região da prainha lá, o pessoal pegava ouro? Não só na prainha, mas em alguns bairros que era chão, chovia que a água escorria, a gente saía catando, pegando aquelas pepitinhas. Nossa. É real, é verdade. É muito Ó, farta de ouro. aquela prainha é um dos lugares mais ricos de ouro. Quando estavam fazendo a canalização dela, rapaz, o que foi pego de ouro ali? Sério? Assim contam, que um servente, um trabalhador braçal, estava trabalhando, cavando lá dentro, tá, né? E achou uma de quase 1 quilo. E ele amocosou ela e pediu conta e Partiu. foi embora. Desapareceu o cara. Aí depois de algum tempo foi descobrido que ele tinha achado uma pepita de ouro. Ah, aí fica, né? Até vou dar uma dica. Poxa, a gente podia arrumar o VLT, quem sabe até o ouro do VLT. O ouro que tá embaixo, só de tirar, arrumar lá, Você acredita, já faz o VLT. acredito que eles pegam aquela terra ali, eles lavam ela, né? Foi Com certeza. todo material que foi tirado de dentro do canal da prainha foi lavado. Nossa. Todo material que foi tirado de terra, de barro, foi lavado. Tudo foi passado por draga. Então tinha mesmo não, isso? Não, Tinha? tem. É? Né, na verdade. Não, chovia e pipocava ouro. Aí, por exemplo, eu morava no Pedregal. É, Então lá tinha a sua de Sidona, que lá é morro. aham. Então quando ela dava aquele chuvão brabo mesmo assim, escorria aquela água na beira da rua assim. Aí você só via gente na rua, naquele lugar catando, cavando aquele buraquinho onde a água passava, e Bom, né? tirando, Ah, catando, achando pepitinha de ouro. por isso que vocês vieram de lá. Você sabia Falaram lá, tem ouro. Né? Você sabia que ali onde eu renascer, É. ali foi garimpo de ouro ali?
Ali no Eu, Vitória também, eu né? sei ali do lado do navio do Belvedere. CPA, não, do avião do CPA ali, na frente do No- outro lado do CPA, meu pai No mexeu com ali garimpo no- ali, do lado do exército. Bosque, no Eu Bosque da brincava Saúde, ali, no eu Bosque adorava. da Saúde, ali era. Eu cavei ouro, eu cavei buraco lá para cá para tirar ouro, moço. Tinha túnel lá de 50, 100 metros de profundidade por baixo da terra. Posso dar uma dica pra galera? Olha, vocês que são de fora falam, vocês têm onça, nós temos ouro aqui, muito ouro, viu? Inclusive, Mato Grosso é um- Aqui, Nossa, Mato trabalho- Grosso é rico Você não viu mesmo. agora uma reportagem? Você não viu? Acho que foi em Coniza, não sei se acho que foi É. Coniza. É, O pessoal ontem. achou ouro no barranco lá e Tá achando muito. Mas não é- Pois é, o pessoal Não é foi ouro tudo lá. pra lá. Mas Se não você é- vê, tá uma corrida do ouro lá. Tem Hã? ouro, Mas confirmou ontem hoje passou que no o jornal ontem que não é ouro. Ah, Não mas é ninguém ouro. pode falar, É senão o um- povo sai Um correndo. material, Mas já tá. é um tipo de material que Aquele parece ouro de ouro, tolo, mas não é ouro de ouro. tolo. Porque lá como é que se fala? Aquele setor lá tem aqueles fortes de animal antigo, entendeu? Aham. Então tá proibido de escavação Ah, meu lá. amigo, parar a população é meio difícil, né? Mas Juntar ele não é 1000 ouro, pessoas ele é um ali. pozinho parecido com ouro, brilhoso igual ouro, mas não é ouro. Um Fizeram- pozinho brilhoso igual ouro. Fizeram o teste lá É. e não é. É. Aí o governo já fechou lá. Diz que quem mexer lá, Tá quer da entrar lá. pirita, né? Hã? Tá da pirita, que parece. Isso com parece ouro, com ouro, mas não é ouro. Rapaz, mas aí tem gente que quer pagar pra ver, né? né? E aí eles Cara, acharam brilhou. Não sei não, hein? Brilhou, rapaz. eles cavando, Você já acharam pensou muito se fóssil acerta boa ali? de animal de antiguidade. É. Aham. Então lá tá proibido. A multa é de 50 mil reais para quem tentar escavar lá dentro. Quero ver aqui. Entendeu? Aí acho que a polícia tá lá para. Aí o cara pega uma pepita de 2 milhões. Ah, eu dou 50 e pronto. Inclusive tem uma reportagem do. Acho que como que é o nome dele é? Sérgio Reis, ele falando que ele tem fazendas, né? Ele tem uma fazenda aqui em Cuiabá, não sei qual região. Aham. Mato ele- Grosso. Isso, né, no perímetro de Cuiabá. Ele falou com um vizinho dele, que era um cara bem famoso aqui também, bem importante. Foi escavar para encher, fazer o açude, né? Na Aham. hora que cavou, acho que não foi nem 1 metro. Rapaz, cada pepita de ouro que ele achou lá e falou assim, rapaz, o outro cara falou, o vizinho falou assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse negócio aí encher de água, porque se o pessoal descobrir, isso aqui vai ser invadido. E você tá falando pra todo mundo, viu? Não, mas daí ele falou no podcast. Eu falando Vilela. Ele falou no Vilela, Isso. mas já tirou todo o ouro. É, É, claro. você acha? Pra você ter ideia, Poconé. Até hoje, né? Moço, eu na época do ouro lá teve aquela febre doida lá que teve pessoas que vendeu a casa, derrubaram a casa dele para poder. Teve uns que não derrubavam a casa ficava no morrinho aqui e buraco por tudo quanto era canto. A casa só aquela casinha lá em cima, porque ele não queria sair de lá. Você chegou de fazer alguma estrutura para esse pessoal Não, de garimpo? mas na época eu comprei um caminhão caçamba. É. Aí, Eu ó. comprei um caminhão caçamba e zaspei para lá. Ô, ô, Fiquei Ó. uma semana lá. Cheguei uma semana lá, o cara desistiu da venda do caminhão, foi buscar o caminhão lá no Poconé. a história de homens, tá vendo? Até o ouro já foi atrás, pai. Entendeu? Rapaz, mas Aí ele eu nem peguei, comprou larguei ele metade, lá, já fez. entreguei o caminhão para ele, larguei ele lá. Aí, como ele fez safadeza É. comigo, aí o que aconteceu? Não deram serviço para ele veio embora sem nada. Só Caramba, terçou o caminhão. cada Você falou coisa. sobre fazer, inclusive o pai, ele plantou muita grama aqui em Cuiabá. Grama? É, ele é paisagista também. Maravilha, que maravilha. Rapaz, se eu tivesse guardado 10 centavos É. por cada pé de grama que eu plantei nesse Cuiabá, eu estava multimilionário hoje. Cara, conhece tudo também, né? Eu estava multimilionário. Porque o que eu plantei de grama nesse Qual que é o Cuiabá nome das empresas? é 13, Global, Encor, Enco, Gazeta. Gazeta, Santa Cruz, a construtora Santa Cruz, a
Você trabalhou nessa área colocando Só jardinagem. 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 Quase todas as empresas aqui eu fiz serviço para elas. Que legal. Que A maravilha. Gazeta, quando a Gazeta inaugurou, eu Aham, estava fazendo serviço lá dentro. Eu que fazia a manutenção, eu tinha feito uma permuta com eles, aham. então eu cuidava do jardim deles, eu que fiz toda a jardinagem lá e cuidava do jardim deles em troca de permuta. Eles faziam divulgação para mim, na Aham, época ali da construtora, aham. e eu cuidava do jardim dele. Nessa época, quem cuidava lá era meu filho mais velho, que faleceu. Aí ele que cuidava para mim, cuidava lá, entendeu? E quando a Gazeta inaugurou, em 94 para 95, eu já estava lá dentro. Eu conheço o Dorelio Leal desde o jornal Hoje, desde do jornal de Mato Grosso. Aham. Eu já trabalhei no jornal de Mato Grosso. Eu sou linotipista. Eu sou impressor. Eu trabalho com jornal. Eu trabalhei no jornal, Que legal. entendeu? Que legal. Era o velho Arquimedes Pereira Lima, que era o dono lá, Aham. e o Júnior, filho dele. Aí depois de um tempo o velho aposentou, encostou, e ficou o Júnior, filho dele, tomando conta. Aham. Aí eles venderam, depois de alguns anos, aí passou a ser Jornal do Dia. Ó, a história de Mato Grosso aqui, hein? Entendeu? Maravilha. Você Jornal do trabalhou Dia. na casa do Dante também, né? Na casa Eu fui motorista do Doutor Paraná. Dona Que Maria. legal, que legal. Doutor Paraná, olha, falar numa pessoa melhor do que Doutor Paraná e Dona Maria, vou te falar uma coisa. Ali eram as pessoas espetaculares. Morava ali na Isaac Povas, né? Exatamente. Tá, Bora. até hoje tem lá a casa. Quando o Dante lançou as diretas já, eu É. estava trabalhando na casa dele. Eu estava na casa, eu via quando ele ficava lá na sala lá, falando sobre as diretas já. Ah, é? O que você É. ouvia ali? Em 84. E ele era visionário. Ele era tudo. doido que eu fosse trabalhar, fosse pro governo, ser político junto com ele lá. Eu falei, eu quero ser político coisa nenhuma, moço. Então, naquela época, os carros, o doutor Paraná comprou um Corcel 2, zeradinho. Aham. Rapaz, aquele era uma maravilha para dirigir aquele troço lá, moço. Carro zero bala, eram os carros do ano. Aham. Eram os carros do ano. 84. Fui motorista deles. Que legal, cara, que É. legal. A Dona Maria. A Dona Maria até hoje ainda é viva. Eu acho que a Dona Maria ainda é viva ainda. Sim, é vivo. Eu vi ela esses dias Olha, as pessoas legais igual aquele lá, eu vou te falar uma coisa. Não, mas era mais serão, meio carrascudo. A Thelma. Você conheceu todos eles, né? Ah, Bem legal. mas É era... uma historinha, né? Tem. É por isso que eu falo. Por que eu trouxe o podcast? Para as pessoas conhecerem isso. É. As histórias, as informações, tudo. É muito gostoso. Eu tô apaixonado por isso. Tá conversando, trazendo essas Eu informações. fui taxista. Que legal. Eu fui taxista da Locar. Então você puxar, eu puxo o meu alvará, assim. Vou colocando tudo que eu fiz na vida, não é nada. Não. Não é Eu nada. contei uma vez para um amigo nosso que já tinha. Conversa com o senhor João Batista aqui, se a gente começar a fazer, vai dar 10 horas de podcast. Ó, Mas vai ter o fase 2? Pois é. se eu falar para você, esses tempos atrás nós estávamos fazendo serviço para uma empresa. Uma empresa de cobrança. Aí eu comecei a conversar com o rapaz que era encarregado de lá, que passava os serviços pra gente. E aí ele falou pra mim, como é que era o nome dele? Qual a empresa? Lá da Malta. Murta? Hã? O Murta? Murta. Aí ele falou assim, o senhor não quer escrever um livro, não fazer um livro disso aí, de sua história, não? Falei, e aí, rapaz, se eu for fazer um livro disso aí, Não tem página que vai. inclusive, querem fazer Quem um tá livro. vendo esse podcast, já comenta aí, ó, pra ele escrever o livro dele. É isso aí. Seu João Também o Batista crédito, faz né? Ele o quer livro. Faz o livro, isso aí. O Cresce também queria que eu escrevesse, Cresce, quer? fizesse a Quer? história do livro lá que o na... crédito é no livro dos empresários lá, né? Ah, Uma legal, página legal. bacana, né? Rapaz, Acho que é por isso que toda eu a minha herdei, vida... herdei dele eu sei fazer dentro da serralheria, estrutura, calha, a segurança eletrônica, solar.
Então, assim, eu vim, especializei devido a um exemplo, né? Porque desde que eu era pequenininho, falei assim, desde 6 anos de idade, que eu já via meu pai trabalhar, eu falei assim, não, você é serralheiro. E aprendi. É igual a gente vê. A pessoa é inquieta, né? Uhum. Eu tava vendo a história da aviação, do Dumont, tudo que ele fez, como que fez. Ele era inquieto, a história dele é assim também. Então a gente vê que a pessoa, quando ela é assim, ela vai, né, se enfiando em tudo, vai aprendendo tudo. Isso é muito gostoso. Eu gosto. Eu fui para tecnologia, fui para o painel de LED. Hoje estou aqui. É. A gente vai inventando, é Ó, isso você mesmo. Novos desafios, né? É muito legal, é muito Hoje, legal. quando eu comecei, você não podia, por exemplo, você não podia ter só fazer só aquilo lá. Você tinha que ter aquele mais outras coisinhas. Porque naquela época era muito difícil você, por exemplo, na parte de estrutura metálica mesmo. Era difícil a gente conseguir, porque poucos barracão existiam. E quando tinha os barracão, quem fazia mais eram as empresas grandes. Quantos por ano o senhor fazia naquela época? Hã? Uma pergunta. Quantas estruturas o senhor fazia por ano? Olha, isso aí, 2, 3, 4, você dependia Não dava para viver daquilo, né? Aham. Porque naquela época, agora não, hoje já é mais, já tem mais pedido, mais coisa, mas naquela época as estruturas já mais devagar. E não Entendi. tinha. A verdade, Cuiabá veio crescer mesmo de 2012 para cá. E Cuiabá Verdade. deu aquela deslanchada por causa da Copa. Que Deu inclusive aquela não tinha deslanchada. tanto carro na rua, né? De Não repente tinha. virou uma loucura. Exatamente. De 2012 para cá, que veio os prédios, veio as empresas de fora, que não existiam. As empresas aqui eram a Encor, a 13, a Santa Cruz, a Global e a... Como é que é aquela que o velhinho lá falou que era... como é que é? Eu fiz serviço nela também, esqueci o nome dela. Então, essas eram as empresas que tinha dentro de Cuiabá. As consultoras, né? As construtoras que faziam os prédios. Aham. Quem mais fez prédio aqui foi a Encor. Uhum. Até ela falir. Até quebrarem ela, né? Era a Encor. A Encor fazia prédio chegou de 25 andar, os mais altos. Depois, aí, em 2012, é que veio essas... Aí veio a Praenge. É. Eu trabalhei na Praenge, fazendo serviço na Praenge. Aí veio a São Benedito, veio a MRV, veio essas outras empresas aí que hoje Cuiabá está nessa... Tá cheio, né? Tá cheio. Correio também, né? Hoje, para você ter ideia, a São Benedito está construindo o prédio, a torre que vai ser mais alta da Centro-Oeste, né? Exato. É aquela da avenida daqui da Uhum. Fernando Corrêa. Sim. Vai ser a torre mais alta do Centro-Oeste. Entendeu? É muito bom você ver os Olha empresários investindo, Olha né? que agora ela está indo Sim, vento e popa. e Porque Cuiabá tá tem um ficando potencial alta, hein? muito grande ainda, né? Tem espaço para crescer demais, tem muito terreno. Tem muita gente no interior que tem muito dinheiro e às vezes fala assim, cara, eu preciso comprar lá para Cuiabá um apartamento para meu filho, minha filha estudar ou para mim passear e isso aí vai girando. É investimento, Pra você ter Aqui tá ideia, aumentando Nós giramos a- muito a- isso. os condomínios aqui, você contava os condomínios no dedo que tinha. Sim. Que era pouquíssimo condomínio que tinha aqui dentro. De 2012 para cá, você vê, hoje tem condomínio por tudo enquanto é lugar dentro de Cuiabá. Verdade. Cuiabá, Vargem Grande, Residencial também, né? entendeu? Nós todos estamos atrás de segurança, né? Porque como mudou muito, Antigamente eu morei ali Os no primeiros foi a Faville. Jardim Europa. A Faville, Jardim Conhece? Europa. Uhum. Eu morava no Jardim Europa e aí o que acontecia ali? Não tinha nem um nick. E eu adorava ir lá pro meio do mato, brincar lá, pegar pombo, atirar com espingadinha de chumbo, mas não era pra matar, era pra ficar atirando, não sei o quê. Eu adorava ficar ali caçando. Mas eu também fazia isso aí, ué. Nós Você vê. saíamos caçando de Não estilingue. tinha outra coisa para fazer, Com né? chipó, nós vinha de a pé do lado Pra tomar um banho no rio. do Pedregal, nós vinha no Cuxipó a pé, andando. Hoje, se a gente entrar lá, sai com um Entendeu? cocô no Andando nariz. de estilingue, o estilingue é para caçar passarinho, pescar. Acabaram com tudo, né? É uma Esse esgoto judiação. hoje acabou com o rio, acabou com os córregos. É muita gente Pra cagando. você ter ideia, deixa eu falar uma coisa pra você. Ali no Boa Esperança, no fundo do Boa Esperança, no fundo do Boa Esperança tem um córregozinho que atravessa. Aham. Ali tinha uma boate lá embaixo. Nossa, Sayonara?
Não, tinha uma boate lá embaixo. Um rendezvous. Aham. O córrego, Conhece, né? eles fizeram uma Explica o piscina. que é o rendezvous. Eles fizeram uma piscina no córrego, dentro do córrego. Então o córrego despejava na vez. Então eles tomavam banho na piscina. Mas o que é um rendezvous? É um cabaré. Oh! Então, era assim. Eu só ouvi falar do cabaré de Dina. O Conheceu? córrego passava dentro da piscina. É, A água era do córrego. limpa, né? Rapaz, Você era a coisa conheceu o mais cabaré de Dina? gostosa. Gina. Era Eu lembro que tem um pessoal que... o Gino. Não, né? Não, Não, ficava... o Gino era aqui no Mas conhece atrás tudo. da feira de Goiânia. Rapaz, agora... Ele era atrás da feira de Não, Goiânia. ficava ali naquela estrada... Como que é aquela estrada? Indo pra Coca-Cola. Aí você pega uma rotatória que você vira lá em Várzea Grande. Depois Ah, sim, Vai Javacha pra Grande. Andreasa. É, Já Javacha Grande. que tinha um cabaré lá Eu não famoso. conheço muita coisa, não. Deve ter migrado lá pro zero. Então, aqueles córregos era limpinho. Você podia ir tomar banho nele, pescar peixinho nele. Ah, Aquele que passa ali quando você vai daqui para Namoinho, quando era a antiga Brahma, lá da Brahma, Sei. ali tem um córregozinho ali. Cansei de tomar banho ali embaixo. Hoje tá tudo cheio Quando de tá esgoto. seco, tá cheio Tá tudo de cheio de esgoto. sujeira. É. Mãe Bonifácio mesmo, aquele córregozinho do Parque Mãe Bonifácio É era um- incontável. da Mãe Bonifácio era limpinho, era gostoso. Não, mas aliás, esse córrego do Barbado, cansei de tomar banho dele quando chovia. Aí as enxurradas, descia de lá para cá, nós corria. Eu morava no Pedregal, então ele passa no fundo do Pedregal. Aham, Aí verdade. tinha os amigos nossos que moravam bem na casa do lado dele, assim. Então o que a gente fazia? Quando chovia, a gente falava, hoje tem córrego hoje. Aí que nós subíamos uns 300, 400 metros lá em cima. E vinha escorregando. E vinha dentro da água, a água arrastando, e a gente vindo ele. Hoje você quer tomar um banho no rio, você tem que pagar. Rapaz, era uma delícia. Você vai num... Na própria enxurrada da chuva, a gente já vinha dentro Pagar. dela e rodando até chegar embaixo. Hoje não pode mais. Hoje é só esgoto. Vai sair mais nada. cheio de merda. Acabou, aliás, já até acabou. Na verdade, hoje até os córregos acabou. É judiação. As fontes de água. Ah, tem ali no Tuti, ali no Cabral ali, de vez em quando ainda vou lá ainda. Vai pra lá, e lá você paga R$10, estaciona seu carro lá e toma o seu banho. Mas lá Que é legal. o Chipó. Rio Cochipó, né? Lá é o Chipó. É, uma cuscou. A gente fica com dó. E o que vai ser dessas próximas gerações? Porque tá cada dia pior, né? Eu acho que assim, o governo, ele tem, né? Vou entrar de novo, não em política, mas tem que cuidar pra gente. A gente paga tanto imposto, tinha que limpar, fazer, né, um saneamento, filtrar, né? Se eles fizessem umas coisas Dá bem dó. feitas, talvez o Rio Cochipó, por exemplo, o Rio Cochipó voltava a ser uma fonte limpa, Limpa. né? Mas apesar que hoje eles fizeram aquelas galerias de água lá em cima de esgoto, e hoje a água já vai para o rio, mas já vai menos poluída. Mas tem que fazer muito. Eu acho que se Mas, brincar, nós estamos que Mas 10%. mesmo assim- Mas ressaltando, acho que a princípio, só Alexandre, por mais que o governo, a prefeitura tem que fazer algo que melhore, a conscientização tem que ser da pessoa, do pessoal, da cidade. Hoje você vê muito, o que acontece? o Às vezes pessoal a na vizinhazinha tá varrendo sua porta, sua casa lá, o que ela faz? Ela não junta. Tem um bueirinho ali, ó, ela vai lá e joga pra dentro do bueiro. Então, Aí a pessoa não garrafa, a pessoa que joga falta fora. educação, né? E isso, tem que ter uma educação da população. Então Sim, tem tem que que ter. melhorar. Reciclagem. Pô, você consome bastante garrafa PET, junta 10 diazinhos na sua casa, coloca na porta da sua casa lá, vai passar alguém que vai pegar para vender. A Verdade. gente faz isso lá. Tem Uhum. pessoal que passa lá, a gente deixa garrafa de 2 litros. Pra Né? fazer a reciclagem, né? É. Também gera uma receita pro pessoal que tá Ah. catando da reciclagem, né? A pessoa tenta sobreviver de várias Há formas. muito tempo atrás, eu tava andando de carro e eu pensei assim, joguei uma lata, na época eu até tomava cerveja, joguei ela pra fora do carro assim. A minha esposa olhou assim, que isso? Como que você vai fazer isso? Tem gente precisando pegar latinha aí, entendeu? Muito tempo atrás. Mas hoje Mas não Sim, é... mas porém, Você vê, a minha cabeça, é evolução. cabe multa, né? Você sabe que dá multa. Né? Ah, mas tem que ter. Tem que ter. Não, tem multa de trânsito. Não, mas tem que ter para quem joga lixo. Isso aí tá errado. Sim. A gente tem que ter. As nossas crianças, os nossos filhos, hoje eles vão para a escola,
entendeu? E eles mudam, a cabeça deles já é mudada, é uma versão melhorada do que a gente já foi, porque na nossa época não tinha muita coisa, então vai, joga, não tá nem aí. Hoje já tem muita gente. Ó, CPA 1, ele foi começada a construção dele em 78. Começo de 78. CPA 1. Ali, você chegava de manhã cedo, eu trabalhei lá no CPA 1. Uhum. Eu era ajudante de caminhão. Eu que abastecia os caminhões com as águas lá com os caminhões. E o motorista e eu ajudando. Uhum. Quando era 11 horas, parava todo mundo. Aí ficava quieto, silêncio, né? Porque estavam dormindo. O que acontecia? Aparecia bicho, veado, tatu, essas coisas, lá na obra, no canteiro da obra. Que legal. Porque lá era campo, lá era fazenda. Uhum. E as pessoas pegavam, às vezes tinha uns que outros não, mas alguns matavam. Pois é, pra você ver. Mas aí até que os mestres de obra começaram a brigar com o pessoal lá. Mas eu trabalhei lá. Tijucal, quando começou Tijucal, as primeiras casas de Tijucal foi eu que construí. Eu construí, mas meu irmão. Que legal. É quando você vê isso que você já fez. Eu moro no Tijucal há 40 anos. Vai fazer dia 3 de outubro, 40 anos. Isso é uma fonte de história. Aí, pessoal, do Tijucal. Tijucal, João, Todo mundo não conhece. Tijucal só. não conhece. Mas meu Tijucal, Então, pessoal ele é do muito Tijucal, seguro, vai né? lá, vamos compartilhar, comenta aí. Olha, Mas, gente, É, esse podcast foi maravilhoso. Conversei com o João da JW Estrutura, com o Wellington da Solar Cuiabá. Olha, eu agradeço a vocês, essa fonte de informações para as pessoas. Essa questão do solar foi muito legal, entendeu? Nós temos muita história ainda para frente. tem bastante história ainda. E vamos marcar uma nova resenha do Perém aqui, para a gente conversar, passar informações, trazer para as pessoas e trocar ideia dessas coisas legais que já aconteceram. Até ouro já encontramos aqui, né? Eu quero agradecer e eu quero deixar um recado para todos vocês. Não esqueçam da gente, não. Sempre assistir nosso vídeo, compartilhando, mandando para frente. Não esqueçam de comentar, porque esses comentários são importantes, tá? O YouTube entende que você está interessado. O YouTube entende tudo, é isso aí. Então, galera, valeu, muito obrigado, tudo de bom. Falou!